Quatro pessoas vendo aqui, deixa. Você está vendo a tela do computador aí? Está vendo a tela do slide? Estou. Tá. Quando eu tirar ela, você pode testar. Pode botar os meus juntos, viu? Entra aí. Oi. Graça e paz, irmãos. Estamos iniciando mais uma live da Primeira Igreja Evangélica Congregacional em São José dos Campos. E estamos gratos com a sua presença e que Deus possa mais uma vez falar conosco, tratar conosco. Hoje estará conosco, trazendo a palavra do Senhor, o pastor Oswaldo Lopes, da igreja lá em Portugal. Em seguida ele vai poder estar se apresentando melhor e falando com a igreja, falando conosco. E desde já queremos orar ao Senhor, pedir o pastor Rosinei para estar orando, e em seguida ele vai estar entoando os salmos e hinos junto com a irmã Graça. Deus Santo, é grato o nosso coração, porque o seu governo permanece. Nós cremos na agência irrestrita do Senhor sobre o universo, sobre a nossa vida, sobre a criação. Portanto, a Deus, havemos de
vencer esse momento nebuloso. Com certeza já há do Senhor providência. Breve estaremos, ó Deus, superando essa pandemia, voltaremos às nossas atividades regulares, mas não queremos perder de vista a grande realidade de que há sinais de que a sua igreja deve estar ainda mais consciente, avisada e, assim sendo, se preparar para um encontro glorioso com o seu Senhor. Ó Deus, Maranata, prepara a sua igreja para que breve, além de vencido esse momento, nós venhamos a desfrutar da eternidade prometida pelo Senhor. Essa noite, Senhor, mais uma vez, vamos estar experimentando a graça de ser abençoados com o culto prestado ao Senhor. Nosso desejo é que o Senhor se alegre, que o Senhor se agrade e que, consequentemente, haja da sua parte dispensação de favor a nosso favor. Ó Deus, necessitamos de que o Senhor ministre aos nossos corações, para que, fortalecidos, possamos caminhar rumo ao destino que o Senhor tem preparado para nós. Que no coração do seu servo, que o Senhor tem separado para falar ao nosso coração essa noite, o Senhor já tenha a palavra que há de ser anunciada, e que os louvores, tudo aquilo que vier acontecer como ato de manifestação de culto de nós que somos seus servos, possa ser totalmente agradável ao Senhor. Nós louvamos, nós bendizemos, nós agradecemos, porque o Senhor tem sido, assim, Deus de perto, Deus que tem cuidado realmente de nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O hino que nós vamos cantar é o 624, é um hino de 6 estrofes, mas ele é bem cadenciado, de maneira que a gente não vai suprimir nenhuma das estrofes, não. Vamos cantar as 6 estrofes. 624, Doce Amor. Quão felizes nos correm os dias, quão depressa se esvai nossa dor, quão benditas as sãs alegrias, quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados e repletos de ramos e flor, surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Bem tranquilos o pão que fruímos, temos bênçãos do nosso labor, e em nossa alma cantamos, ouvimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor, e com obras caminho confirmam, quando reina no lar doce amor. Se nos entra na casa a pobreza, e sentimos também ao redor, suportável será com certeza, quando reina no lar doce amor. Se aferir com cruel insistência, nos visitam doenças e dor, mesmo assim bênçãos vêm com frequência, quando reina no lar doce amor. Amém. Pastor. Pastor? Rosinei, mais uma vez, e vamos dar sequência. E o meu desejo é que no seu lar reine, então, o doce amor
o doce amor do Senhor. Nós vamos, então, agora estar louvando ao nosso Deus com o nosso irmão Alisson. Ele vai estar glorificando o nome do Senhor através de louvores, que você possa glorificar, exaltar juntamente conosco. É aí onde você está na sua casa, a gente aqui na nossa, e nós vamos, então, estamos juntos e separados, mas, porém, nós vamos estar adorando aquele que é digno de ser adorado, de ser louvado, de ser magnificado. Vigia os comentários, por favor. Graças e paz a todos vocês, boa noite. Vamos, como acabamos de ouvir aqui do nosso pastor, né? Estamos juntos, mas separados. Vamos cantar essa canção que diz que hoje estamos reunidos, né? Cada um em sua casa, mas com só espírito de adoração ao nosso Deus. Vamos declarar essa canção, eu aqui, vocês aí, de onde quer que vocês estejam. Então vamos adorar a Deus através dessa canção que diz: todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor de toda essa criação, beleza? Vamos então, de uma maneira bem animada, estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Sua glória, o rio, está neste lugar. Comunhão e adoração, a que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouviu Ele está, nos louvou, nos louvou. A igreja unida, apoderada, ela é forte, poderosa, ela prevalecerá. Comunhão e adoração, é o que Deus reservou para nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouviu Ele está, louvou. Todos juntos, louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, autor da criação. No seu trono, ouviu Ele está, louvou. Nos louvou.
seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino dos céus, a vontade seja na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É o reino teu, poder tua, é agora pra sempre. Amém. É o reino teu, poder tua, é agora pra sempre. Amém. É o reino teu, poder tua, é agora pra sempre. Amém. Teu é o reino, o poder e agora e sempre. Sempre. Pra sempre essa próxima canção que eu escolhi para cantar aqui, ela retrata um pouco da família que somos e durante esse mês nos qual é comemorado o Dia da Família, né? E a gente não pode deixar também de falar, de dar ênfase da família que somos em Cristo Jesus. E como eu sou irmão de vocês, assim como vocês, todos que estão assistindo, todos nós somos irmãos, estamos através da fé a qual nós compartilhamos. E essa canção, ela diz que somos corpos assim bem ajustados, estamos totalmente ligados, vivendo em amor, e que esse sentimento possa estar sempre em nossos corações, esse amor por viver, esse amor por preservar a comunhão entre nós, e por mais que
durante esses meses, a gente esteja impossibilitados de fazer isso pessoalmente ali, estar junto na nossa igreja, ou poder fazer visitas uns nas casas dos outros, e a gente está impossibilitado no momento de fazer isso, mas que o sentimento da saudade, o sentimento do amor de um irmão para com o outro, o sentimento de estarmos ligados em um só corpo, em Jesus Cristo, prevaleça sempre em nossos corações. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. E como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo um compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, na família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, então, precioso és para mim, irmão. Eu preciso de ti, irmão. Precioso és para mim, Glória a Deus, queridos irmãos. É uma maravilha poder louvar, adorar e magnificar esse Deus através de louvores. Hoje nós temos um pregador internacional, direto de Portugal, pastor Osvaldo Lopes, que já vai estar entrando aqui conosco também ao vivo, e ele já foi pastor da Igreja Nacional aqui em São José dos Campos, e somos amigos, e é uma honra poder tê-lo aqui conosco, para junto nós celebrarmos ao Senhor, e sobretudo poder ouvir a voz de Deus através
da vida dele. Deus usando ele como instrumento para abençoar aqui a nossa igreja. Que você possa, nesse instante aí, no seu canto, aí na sua casa, realmente ficar atento àquilo que Deus tem para falar conosco. Nós estaremos orando, em seguida vamos estar falando com o pastor Osvaldo também. Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, rogamos ao Pai que o Senhor esteja recebendo esses louvores que foram entoados ao teu nome, porque o Senhor é o único Deus digno de receber todo louvor, toda adoração e ser magnificado, Senhor. E por isso, ó Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, pedir a tua bênção, Pai, através da tua palavra, que será ministrada pelo pastor Osvaldo Lopes. Pai, quero de maneira também especial colocar a vida do seu pai, o irmão Sinésio, em tuas mãos, e agradecer pela melhora que ele teve, Senhor, e rogar, Senhor, que o Senhor esteja restaurando a saúde dele por completo, somente para o louvor do teu nome, Senhor. Por isso nós te bendizemos, e nós te louvamos, e nós te magnificamos. E também rogamos, que venha abençoar a tua igreja, aqui em São José dos Campos, a tua igreja que vai na face desta terra, quando os dois nesse momento também estão se reunidos através de aplicativos, através de lives, ó Pai, que o Senhor, Pai, possa estar adentrando nos lares e tratando com cada um dos irmãos e irmãs, para que nós possamos sentir a tua presença e ouvir a tua voz. Então, assim nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Osvaldo? Graça e paz. Graça e paz. Carlos, irmã Helena e toda a família, pastor Rosinei, e toda a irmã Graça e todos os familiares, bem como a todos os amados irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Congregacional de São José dos Campos e todos quantos estão nos vendo e ouvindo nesta noite. É um imenso prazer e alegria poder estar participando com irmãos deste culto que já tem sido ricamente abençoado por Deus. Amém. Alegria toda nossa. Então eu passo a palavra para o Senhor e que Deus te use poderosamente. Amém. Vamos então, amados, abrir as nossas Bíblias. Eu convido a todos a abrirem na Epístola de Paulo aos Efésios. É um texto bastante conhecido, né, de todos nós. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios 5, 22 em diante, onde nós encontramos as seguintes palavras: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém, amados? Vamos orar? Pai, graças te damos pela tua palavra, porque esta é uma palavra viva, eficaz, verdadeira, poderosa, transformadora. Graças te damos por ela. E pedimos que, ó Deus, mais uma vez, tu ilumines as nossas mentes para compreendê-la e quebrantes o nosso coração para acolhê-la com humildade,
de maneira que esta palavra, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa gerar, provocar transformações profundas e radicais na nossa vida, nesta noite, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Fica à vontade entre nós. Ministra, ó Deus, a tua palavra ao nosso viver. Queremos ouvir a tua voz, queremos aprender de ti, queremos aprender da tua santa palavra. Louvado seja o teu nome, porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém. Amados, esse mês de maio é amplamente conhecido, né, em nossas igrejas como sendo o mês do lar, ou o mês da família. E é muito comum em nossas igrejas evangélicas dar ênfase, então, a essa data, dar ênfase a esse grande e relevante tema da família. E as igrejas, então, aproveitam-se para ministrarem as famílias, para que possamos ter famílias fortes, que vão gerar igrejas fortes e vão também gerar uma sociedade transformada. Nós sabemos que a família é projeto de Deus, é instituição divina, ela foi criada, instituída pelo próprio Deus, e Deus, além de ser o criador da família, é também o mantenedor da família, o abençoador da família e o salvador da família. O projeto de Deus criado para a família é um projeto perfeito, criado no Éden, e ali, então, ele institui a família. É importante nós lembrarmos que o casamento, né, e a família foi a primeira instituição divina na face da terra e foi instituída antes da queda. Então, era um plano perfeito para pessoas perfeitas, mas que, infelizmente, devido à queda, devido ao pecado, à desobediência do homem, as relações familiares e interpessoais se tornaram muito mais complexas e difíceis, porque foram maculadas pelo pecado. Mas Deus não alterou, não mudou o seu projeto para a família. Deus continua tendo a família como um projeto especial, né, que se desenvolve na terra para o louvor da sua glória e para cumprir todos os propósitos que ele estabeleceu para ela antes da fundação do mundo. Então, nós sabemos que viver em família não é algo simples, não é algo fácil. É complexo, é desafiador, e é necessário que nós aprendamos a tomar as atitudes certas para que tenhamos famílias fortes, saudáveis, felizes, abençoadas e abençoadoras. E nós aprendemos, à luz da palavra, que isto é possível. Embora seja desafiador, mas é possível termos famílias assim, famílias segundo o coração de Deus nesta terra, porque a família foi e sempre será projeto de Deus e que existe no mundo para o louvor da sua glória. Nós sabemos que nesses últimos dias, nesses últimos anos, a família tem sido terrivelmente bombardeada pelo império das trevas. E sabemos que Satanás não quer apenas adoecer a família, ele quer, na verdade, destruir a família. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque ele tem feito com que a família prevaleça nessa terra para o louvor da sua glória. Então, Deus estabelece, né, através da sua santa palavra, o modelo, estabelece também os princípios para que possamos ter famílias assim, famílias segundo o seu coração e que tenham condições de cumprir todos os seus propósitos na face da terra para o louvor da sua glória. E quando nós tratamos do tema da família, como cristãos evangélicos que nós somos, nós sempre vamos tratá-lo, abordá-lo dentro de uma ótica e de uma perspectiva, e uma cosmovisão bíblica, né, teológica, cristã e evangélica. Então, quando falamos a respeito da família, falamos da família segundo as Escrituras Sagradas, segundo aquilo que a palavra de Deus estabelece para a família, uma família segundo os propósitos de Deus. O Salmo 127, versículo 1, diz que se o Senhor
não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, embora haja toda essa complexidade da vivência e da convivência em família, é possível, à luz das Escrituras, termos famílias saudáveis, termos famílias fortes, felizes, abençoadas e abençoadoras. Esse texto que nós lemos, de Efésios capítulo 5, apresenta-nos, amados, 4 princípios fundamentais para a família. 4 princípios fundamentais. O primeiro princípio dirigido às mulheres, às esposas. O segundo princípio dirigido aos maridos, aos homens, aos esposos. O terceiro princípio dirigido aos filhos. E o quarto princípio dirigido aos pais. Nós sabemos que a epístola de Efésios foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando encontrava-se numa prisão domiciliar em Roma, e essa epístola foi escrita por volta do ano 58 ou 60 depois de Cristo. Esta igreja de Éfeso foi implantada por ocasião do finalzinho da segunda viagem missionária de Paulo e a terceira viagem. Então, Deus estabeleceu a sua igreja ali naquela cidade, e esta igreja também era formada de famílias que se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus, foram libertas de todo tipo de idolatria e paganismo, e se converteram ao Senhor, e a igreja, então, foi estabelecida nessa grande cidade, uma cidade desafiadora, que era a cidade de Éfeso, que naquela época tinha mais de 300 mil habitantes. Era uma cidade rica, próspera, um grande centro comercial, tinha um porto muito forte, então muitas pessoas vinham e passavam por aquela cidade, e ali faziam os seus negócios, os seus business, e ali, então, muitos se estabeleciam. Mas era uma cidade também extremamente idólatra, porque ali em Éfeso havia um templo erigido a uma deusa chamada Diana, ou Ártemis, na língua grega, que era conhecida como a Diana dos Efésios. Então havia todo um turismo, não só cultural, mas também um turismo religioso e uma idolatria gritante naquela cidade. Mas o Senhor estabeleceu a sua igreja ali e abençoou esta igreja. E o apóstolo Paulo, então, escreve a essa comunidade cristã, dando várias orientações para firmar aqueles irmãos na fé e na doutrina. E dentre esses ensinamentos escritos por Paulo, há, então, esses ensinamentos dirigidos à família. Isso, então, mostra que Deus sempre se preocupou com a família, Deus sempre cuidou da família, porque a família foi estabelecida na terra para o louvor da sua glória. Nós não temos tempo, é claro, para analisar profundamente o texto, então nós queremos apenas citar esses princípios e fazer rápidas observações nele. Então, mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Então, nós notamos que dos versos 22 até os versos 24, ele se dirige especificamente às mulheres, às esposas, e estabelece um princípio fundamental, gerador de paz, harmonia, saúde e crescimento dentro da família, que é o princípio da submissão, o princípio da sujeição. E muitas mulheres, e também homens, por não compreenderem o verdadeiro sentido, significado deste princípio da sujeição, muitas mulheres têm rejeitado essa palavra, têm rejeitado esse princípio e chegam até a afirmar que não tem absolutamente nada a ver com a mulher do século XXI, por não compreender o verdadeiro significado. E muitos maridos também, por não compreender o verdadeiro significado do princípio da submissão, tentam inferiorizar, diminuir, escravizar as mulheres, por não entender exatamente o que a palavra está dizendo. Quando a palavra fala que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, e como também a igreja está sujeita a Cristo, conforme o versículo 24, está falando nada mais, nada menos da compreensão, da consciência que toda esposa tem que ter da posição em que se encontra o seu marido dentro do casamento e dentro do lar. É o reconhecimento da posição de autoridade
que Deus confia ao homem, que Deus confia ao marido na relação conjugal e na relação familiar, como cabeça da mulher e como cabeça do lar. Então, essa sujeição é no Senhor. A palavra submissão mostra que a mulher, então, ela está na base da missão do marido de construir uma família segundo o coração de Deus, de acordo com os princípios que a palavra de Deus estabelece para uma família saudável, para uma família que venha de fato e de verdade glorificar o nome do Senhor. Então, a mulher está na base da missão. Ela, então, tem um papel preponderante, fundamental, nesta construção chamada família. E a mulher, então, está na base. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica, né, a sua casa. Então, a mulher tem que ter sabedoria e tem que exercer, cumprir, praticar esse princípio debaixo da graça de Deus, da sabedoria de Deus e do poder de Deus. Então, mulheres, sejam submissas a seu próprio marido, reconheça a posição de autoridade e também a função que Deus confiou ao seu marido dentro do lar, para que você possa ter uma família abençoada, abençoadora, uma família segundo o coração de Deus. Então, depois de estabelecer o princípio às mulheres, ele se dirige, a partir do versículo 25, aos maridos, e estabelece, então, um novo princípio. Ora, se as mulheres, ele estabelece o princípio da sujeição aos homens, aos maridos, ele estabelece o princípio do amor sacrificial e incondicional. O texto diz, maridos, verso 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o dever do marido é de amar a sua esposa, de fato e de verdade. E tem que amar a esposa assim como Cristo amou a sua igreja, ao ponto de entregar-se por ela, de doar-se por ela, de sacrificar-se por ela. E é dessa forma que o marido deve aprender a cada dia a amar a sua mulher, ou amar também a sua esposa como a si mesmo. Porque o texto diz que aquele que ama a sua esposa, na verdade, está demonstrando amor a si próprio. E quando a Bíblia fala a respeito de amor, está falando a respeito do amor ágape, do amor sacrificial. Existem pelo menos 4 palavras na língua grega que é traduzida por amor. As 3 principais são eros, né, que é o amor carnal, que é o amor sexual, que é o amor físico. Eros é a primeira palavra. A segunda palavra é philos, né, do verbo philéu, que é o amor fraternal. E a terceira palavra é a palavra ágape, do verbo agapau, que é o amor sacrificial. É o amor com as características de 1 Coríntios, capítulo 13. Esse caminho sobremodo excelente, apresentado, que vai gerar saúde, harmonia, paz e crescimento dentro da família, dentro do lar e também em todas as relações da vida. O amor que não se ufana, um amor que não se ensoberbece, que não busca os seus próprios interesses, o amor que tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta, o amor que jamais acaba, o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que é fruto do Espírito, que é produzido em nós pelo Espírito Santo e aperfeiçoado, desenvolvido a cada dia do nosso viver em todas as relações da nossa vida. É com essa qualidade de amor que nós, homens, maridos, precisamos aprender a amar a nossa esposa. E então seremos responsáveis pela construção de um lar, de uma família, segundo o coração de Deus, onde Deus habite, e um lar que Deus venha realmente se agradar e que possa gerar abundante alegria e plenitude de vida dentro da nossa casa. Então, as mulheres, o Senhor estabelece o princípio da submissão. Aos homens, ele estabelece, então, o princípio do amor sacrificial e incondicional. E ele compara, na verdade, a relação de Cristo com a igreja e da igreja com Cristo para trabalhar essa consciência da relação conjugal, da vida dentro de casa, da vida em família. Bom,
Depois de falar sobre o princípio das mulheres, se dirigir às mulheres, e depois de se dirigir aos maridos, em seguida, no capítulo 6, verso 1 em diante, ele se dirige aos filhos e às filhas. E o que ele fala para os filhos e para as filhas? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Qual é o princípio, então, que a palavra de Deus estabelece para os filhos? É o princípio da obediência e da honra. O princípio da obediência e da honra. Então, filhos, obedecei a vossos pais, porque isto é justo. E essa deve ser a sua atitude em relação aos seus pais. Sabemos que os pais não são perfeitos, eles também se equivocam, eles também erram muitas vezes, mas todos os filhos precisam aprender que os pais foram colocados numa posição de autoridade sobre as suas vidas. E vocês, filhos, então, têm o dever, segundo as Escrituras, de obedecer aos pais no Senhor, porque isso é justo. Mas, além de obedecer, tem que aprender a honrar ao pai e à mãe, porque esta honra prestada, dada a pai e mãe, segundo as Escrituras, é o primeiro mandamento com promessa. Se vocês querem ser bem-sucedidos nessa terra e querem ter vida longa, longevidade neste mundo, então aprendam a obedecerem e também a honrarem ao pai e à mãe nesta terra, e vocês então verão a diferença na sua própria vida. Então, aqui é estabelecido para os filhos o princípio da obediência e da honra. É muito triste, né, nós vermos filhos que são muitas vezes rebeldes, desobedientes, ingratos com os seus pais e têm a coragem de maltratarem os seus pais. Têm a coragem de desonrarem os seus pais. Não apenas com palavras, mas principalmente através das atitudes erradas. E muitos filhos, por ferirem esse princípio, têm muitas vezes perdido a vida. Ao invés de ter vida longa sobre a terra, têm tido uma vida muito curta. E muitas vezes a sua vida é interrompida pelo fato deles não estarem observando aquilo que a palavra de Deus estabelece. Lembrando que os pais, mesmo sendo falhos, eles sempre querem o melhor para os seus filhos. Então, por causa da experiência que eles têm, eles orientam, eles ensinam. Mas os filhos têm que estar atentos aos ensinamentos do pai e precisam, então, obedecê-los e honrá-los a cada dia, em nome de Jesus, para a glória do seu nome, para que tenhamos lares saudáveis, harmoniosos, felizes, abençoados e abençoadores nessa terra. E em quarto lugar, ele se dirige, então, aos pais e estabelece, então, o quarto princípio do texto. Diz assim, versículo 4 do capítulo 6, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esse princípio agora é dirigido ao casal, é dirigido aos pais. E se nós queremos realmente ter uma família assim, uma família saudável, uma família funcional, uma família segundo o coração de Deus, como pais, nós também precisamos ser sábios na criação dos nossos filhos. E qual é o princípio, o quarto princípio, então, que esse texto estabelece para a família? É o princípio da criação consciente e respeitosa dos filhos. Da criação consciente e respeitosa dos filhos. Então, o texto está dizendo que nós, pais, não podemos provocar os nossos filhos à ira. Não podemos irritar os nossos filhos. Mas precisamos ter sabedoria para criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Provérbios 22:6 diz assim, ensina
a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, nós fazemos a nossa parte como pais, de criar e de ensinar os nossos filhos, mas sabemos que, mais tarde, quando eles adquirirem a consciência dos seus próprios atos, eles vão tomar as suas próprias decisões, eles vão seguir os seus próprios caminhos, e eles vão ter que optar se vão atentar e atender os ensinamentos dos pais ou não. E eles, então, serão responsáveis pelas suas próprias decisões e pelas suas próprias atitudes. É lógico que todo pai cristão, toda mãe cristã, todo casal cristão deseja que os seus filhos sejam abençoados nesta terra, sejam abençoadores nessa terra. Por isso, fazem a sua parte, porque o desejo de todo casal cristão é de declarar, como Josué declarou lá no capítulo 24 do livro que leva o seu nome: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E nós trabalhamos para que isso aconteça, investimos na vida dos nossos filhos para que isso aconteça. Todos nós, pais, desejamos que os nossos filhos conheçam a Deus, tenham a sua própria experiência de salvação, de novo nascimento, de conversão. Desejamos que os nossos filhos sejam salvos, tenham seus nomes escritos no livro da vida, recebam a garantia da vida eterna e sejam abençoados por Deus nesta terra, vivendo na presença do Senhor e obedecendo os princípios que a palavra de Deus estabelece para que eles sejam filhos bem-aventurados, bem-sucedidos, abençoados nesta terra para o louvor da glória de Deus. Nós não queremos que os nossos filhos cresçam apenas em estatura, mas cresçam em sabedoria, em graça. Queremos que a mão do Senhor esteja sobre eles e que eles sejam abençoados nessa terra e que glorifiquem o nome do Senhor em todo o tempo e em todos os lugares. Então, vós, pais, atentem para esse princípio da criação, da educação consciente, respeitosa, responsável, não provocando os filhos à ira, mas tendo sabedoria de ensinar, não apenas da verbalização de verdades, de princípios, mas principalmente encarnando na própria vida esses princípios, essas verdades e demonstrando através da sua própria conduta, do seu próprio comportamento, através dos seus, e terem vocês como grandes referenciais de fé, de homens e mulheres tementes a Deus, que sirvam ao Senhor com alegria e que possam então espelharem-se na vida dos seus pais, aprenderem com seus pais e que sejam homens e mulheres também dignos, abençoados e abençoadores nessa terra. Amados, eu sou casado há 32 anos com Mirtes, temos 3 filhas, todas já estão grandes, formadas, e a vida familiar, ela é, sim, difícil, complexa, desafiadora, mas é uma construção fascinante, maravilhosa. E, acima de tudo, precisamos ter a consciência de que Deus não é só o criador da família, é também o mantenedor da família, o abençoador da família, o provedor da família e o salvador da família. E já que a família é projeto dele, ele mesmo é quem tem o maior desejo de que essa família se estabeleça na terra, conforme a sua vontade e de acordo com os princípios que ele mesmo estabeleceu. É por isso que ele nos abençoa, ele nos dá graça, sabedoria, orientação. Se nós vivermos e caminharmos e construirmos a nossa família debaixo do temor de Deus, então Deus há de se manifestar, há de derramar sobre nós da sua abundante graça e vai nos capacitar a construir uma família saudável, forte, feliz, abençoada, abençoadora, mas acima de tudo, uma família segundo o seu coração, uma família que glorifique o seu nome, de fato e de verdade, nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Então, amados, lembre-se, resgate e pratique, encarne esses princípios estabelecidos na palavra do Senhor. O princípio da submissão às mulheres, o princípio do amor sacrificial aos homens, o princípio da obediência e da honra aos filhos,
e o princípio da criação, da educação consciente e respeitosa por parte dos pais. E que juntos possamos clamar o favor de Deus sobre nós. E que Deus abençoe a nossa família. Deus guarde a nossa família. E que a nossa casa seja de fato e de verdade um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de bênçãos, um lugar onde o Espírito Santo habite, um lugar onde Jesus tenha o prazer de ficar, um lugar que manifeste a glória de Deus, a presença de Deus, e que seja um lar abençoado, abençoador, e que faça a diferença nessa terra, em nome do Senhor Jesus, e para a glória do seu santo nome. Que Deus abençoe abundantemente a cada família desta igreja, a cada família dessa cidade de São José dos Campos. Que Deus abençoe a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém, Amém. amados. Amém. Obrigado, pastor Osvaldo. Foi uma bênção, como sempre. E antes da gente orar, se eu quisesse compartilhar um pouquinho aí da saúde do seu pai, soubemos que ele teve uma melhora significativa, né, hoje, né? Amados, temos orado, os irmãos também têm orado, né, pelo meu pai. Eu quero agradecer de coração as orações, o carinho, né, o apoio que os irmãos têm nos dado. E a situação dele era, e ainda é delicada, mas ela chegou num ponto crítico em que os médicos, eu falei através do WhatsApp com o médico em São Paulo, e o médico falou assim: olha, nós fizemos o que podíamos fazer e agora nós só vamos tomar atitudes, ações paliativas, né? Porque o que a medicina podia fazer, já fizemos. Então, nós conversamos com a família, né? Orientamos a família e dissemos: olha, vamos descansar o nosso coração, vamos ter paz, a certeza de que Deus vai fazer o melhor. E nós sabemos que Deus pode fazer um milagre e curá-lo, restabelecer a saúde dele, mas se não for esse o propósito de Deus, nós teremos muita paz também, se o Senhor levar, né, o nosso Pai. E entregamos essa situação ao Senhor, descansamos o nosso coração, e hoje, quando as minhas irmãs foram ao hospital, e quem entrou foi só o meu sobrinho, porque só pode entrar uma pessoa, e o meu sobrinho saiu adiante, porque disse que meu pai acordou, né, porque ele estava em coma, né, vários dias. Ele acordou, falou e queria até levantar-se. Então, nós não sabemos, né, o propósito de Deus nisso tudo. Então, hoje nós estamos celebrando. E, se Deus quiser, vamos continuar a celebrar, né? Meu pai vai fazer 93 anos, né, esse ano. Tem vida longa sobre essa terra, é um homem de Deus, é uma referência, é um exemplo. Está nas mãos do Senhor e sabemos que a vontade de Deus está se estabelecendo. Então, louvado seja o nome do Senhor, por tudo aquilo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele vai fazer. É claro que nós cremos, estamos esperançosos de que o nosso Pai vai para casa, né? E quando eu for ao Brasil em agosto, ainda faça um churrasquinho com Ele. Se esse for o propósito de Deus. Mas, que Deus abençoe, que seja. Está nas mãos do Senhor, Deus sabe o que faz, Deus é perfeito. Amém. Amém? Agradecemos a sua participação conosco. Dá um abraço aí para a irmã Mirtz. E que Deus esteja abençoando também a saúde do seu pai. A nossa oração que seja restaurado. E que Deus também esteja edificando todas as famílias com essa ministração que nós recebemos hoje. Sobretudo aí a igreja aqui em São José dos Campos, a quem nós temos muita honra de receber toda vez com alegria, quando os irmãos têm a disponibilidade de poder estar ministrando a palavra de Deus aqui para a gente. Então, se sinta-se aí abraçado por nós, e que Deus te abençoe. Obrigado aí, pastor Lucinei. Obrigado pelo carinho, obrigado pela oportunidade, e apesar do João ter se convertido só depois que eu saí de São José dos Campos, mas eu estou feliz com a vida dele e com o ministério que ele tem desenvolvido. Aí, viu, Rosinei? A gente costuma dizer, depois que eu saí, a igreja melhorou. Deus abençoe. Então, nós vamos orar. A Helena vai estar orando aqui e nós vamos estar encerrando então, depois, em seguida. Deixa pra cá.
Santo Deus, eterno Pai, honrado e glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos orientado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos já derramadas, Senhor, pelo testemunho do pastor Osvaldo, Senhor, de dizer que seu pai acordou. Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Tu sabes, Senhor, quanto a gente almeja ver um pai num estado que às vezes se encontra, Senhor, e ver a tua boa mão, Senhor, mesmo com toda idade, Senhor. Nós te glorificamos, Senhor, e te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido bondoso, faz segundo a tua vontade, Senhor. Amém. Senhor, em nome de Jesus, tira de nós tudo que não provém de ti, tudo que não tem te agradado, para que a gente possa te servir melhor e estar de uma forma que te agrade na tua presença, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, pelos teus feitos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nos dirige, Senhor. Nos guarda, Senhor, diante dessa epidemia, Senhor. Cuida da nossa família, Senhor, e de todos os nossos irmãos. Cuida da terra, Senhor. Tu sabes, Senhor, como os países estão sofrendo, Senhor, com essa pandemia, Senhor. Mas, Senhor, muito obrigado pela tua boa mão. Obrigado também por mais um ano de vida que tu deste à nossa irmã Dalcina. Muito obrigado, Senhor. Consola e conforta também a família da nossa irmã Maria Eduarda, Senhor. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes desse mal, Pai, que vem acometendo várias famílias, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, porque se nós tivermos que passarmos, Senhor, que nós possamos estar firmes, estar olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Nos orienta, Senhor, segundo a tua vontade, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Dai-nos um restante de noite guardado por ti e nos orienta, Senhor, segundo a tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, um abraço, uma boa noite para todo mundo e fica na paz de Cristo. Pastor Osvaldo, um abraço. Obrigado. Um abraço, beijo no coração de todos. Foi bom vê-los e revê-los. Graça. Amém. Abraço, Lena. Amém.